Eu amo a rua. Esse sentimento de natureza toda íntima não vos seria revelado por mim se não julgasse, e razões não tivesse para julgar, que este amor assim absoluto e assim exagerado é partilhado por todos nós. Nós somos irmãos, nós nos sentimos parecidos e iguais, nas cidades, nas aldeias, nos povoados, não porque soframos com a dor e os desprazeres, a lei e a polícia, mas porque nos une, nivela e agremia o amor da rua. É este mesmo sentimento imperturbável e indissolúvel, único que, como a própria vida, resiste às idades e às épocas. Tudo se transforma, tudo se varia, o amor, o ódio, o egoísmo. Hoje é mais amargo o riso, mais dolorosa a ironia. Os séculos passam, deslizam, levando as coisas fúteis e os acontecimentos notáveis. Só persiste e fica, legado das gerações cada vez maior, o amor da rua. A rua? Mas o que é a rua? Um cancionetista de Montmartre disse: eu sou a rua, mulher para sempre viva. Nunca achei outro meio, e a isto toda a gente se habitua. Desde que este penoso mundo é mundo, nunca tive alternativa a não ser a rua. E aqui entramos no mundo de João do Rio, cronista do início do século passado. João do Rio marcou presença nos grandes jornais da cidade da época, momento de crescimento do jornalismo, que o jornalista formava opiniões, e ele retratou a cidade em transformação. Precisa dizer que entre 1900 e 1920, o Rio de Janeiro sofre transformações profundas, principalmente entre 1902 e 1906, quando o prefeito Pereira Passos muda a cara da cidade, de ar colonial, tentando criar uma Paris tropical. Tem um problema muito sério, né? O Rio de Janeiro havia recebido uma leva de ex-escravos no final do século passado, em busca de lugar para morar, em busca de ter o que fazer. Recebia também uma leva de imigrantes muito grandes, vindo de Portugal principalmente, depois Espanha e Itália. A grande crise na Europa, a fome, a miséria, impelia esse povo a buscar um novo mundo, um novo Eldorado. E o Rio de Janeiro crescia desse jeito, entre contraste, entre muita confusão, com muitos problemas. E assim Pereira Passos muda a cara da cidade, mas expulsando essas pessoas, esses desvalidos que não tinham onde ficar, para a periferia, para os morros, para os subúrbios que começam a aparecer. E assim vai surgindo a cidade do Rio de Janeiro, do século XX. E lá está João do Rio. E ele diz que a rua resume para o animal civilizado todo o conforto humano, dá-lhe luz, luxo, bem-estar, comodidade, até impressões selvagens no adejar das árvores e no trinar dos pássaros. E como ele via as ruas? Ele diz aqui: essa qualidade nós conhecemos vagamente. Para compreender a psicologia da rua, não basta gozar as delícias como se goza o calor do sol e o lirismo do luar. É preciso ter espírito vagabundo, cheio de curiosidades e os nervos com um perpétuo desejo incompreensível. É preciso ser aquele que chamamos flâner e praticar o mais interessante dos esportes, a arte de flanar. É fatigante o exercício? Mas o que significa flanar? Flanar é ser vagabundo e refletir, é ser basbaque e comentar, ter o vírus da observação ligado ao da vadiagem. Flanar é ir por aí de manhã, de dia, à noite, meter-se nas rodas da populaça, admirar o menino da gaitinha ali da esquina, seguir com os garotos o lutador do cassino vestido de turco. É vagabundagem? Talvez. Flanar é a distinção de perambular com inteligência, nada como inútil para ser artístico. Daí o desocupado flaner ter sempre na mente 10.000 coisas desnecessárias, imprescindíveis que podem ficar eternamente adiadas. O flaner é ingênuo quase sempre, para diante dos rolos é o eterno, convidado do sereno, de todos os bailes, quer saber a história de tudo, quer ver o espetáculo da cidade e acha que foi feito para o seu gozo próprio. E foi um pouco desse complexo que eu tive, e por isso cada rua é para mim um ser vivo e imóvel. Balzac dizia que as ruas de Paris nos dão impressões humanas. São assim as ruas de todas as cidades, com vida e destinos iguais aos do homem. Ele usa o termo flaner a partir do poeta francês Baudelaire,
que presencia as mudanças de Paris em meados do século XIX, feitas pelo prefeito Haussmann. E são mudanças muito parecidas em tom de objetivo, mais ou menos como Pereira Passos está fazendo no Rio 70 anos depois. Baudelaire foi o Flaner, aquele que viu o crescimento de Paris, mas retratou os miseráveis, os abandonados, os rejeitos, expulsos do centro bonito da cidade de luz. E João do Rio, de certo modo, vai fazer o mesmo. Ele vai atrás dessas pessoas que não têm ocupações. Daí a segunda crônica dele que diz pequenas profissões, e as pessoas procuram o que fazer, elas têm que sobreviver. E no diálogo fica muito claro isso. Admiraste aquele negociante ambulante? Admirei um refinado vigarista. Meu amigo, a moral é uma questão de ponto de vista. Aquele cigano faz parte de um exército de infelizes a que as condições da vida ou do próprio temperamento, a fatalidade, enfim, arrasta muita gente. Tu te lembras de La Ramera de Santiago, de Vélez de Guevara? Tem lá uns versos que bem exprimem o que são essas criaturas. São apenas alguns homens que passam fome e necessidade, procuram então remediá-las, indo pelos caminhos, pelas ruas. Esta é a grande verdade. É quanto basta como moral. Não sejamos excessivos com os humildes. O Rio tem também as suas pequenas profissões exóticas, produto da miséria, ligada às fábricas importantes, aos adelos, ao baixo comércio. O Rio, como todas as grandes cidades, esmiuça no próprio monturo a vida dos desgraçados. E assim vai o nosso cronista, olhando para a cidade, buscando os efeitos daquela modernização feita pelo Pereira Passos. E assim nós podemos citar 8 crônicas, das quais nós estamos estudando aqui neste livro, né? Uma delas fala das pequenas profissões, os tatuadores que ganhavam a vida fazendo marcas nas pessoas, era uma moda, né? Orações, os vendedores de orações, pessoas se aproximavam para vender orações. E os urubus, esse nome tão estranho, né, na verdade se refere àquelas pessoas que ficavam à porta da Santa Casa de Misericórdia, esperando a morte, esperando a chegada dos parentes para cuidar dos negócios. É o que talvez chamemos hoje de Papa Defunto ou algo parecido. Tem também algumas crônicas que se voltam para o lugar onde termina a rua, como Crimes de Amor, em que ele visita a prisão e constata uma coisa inesperada. Ou seja, dificilmente se assume um crime, mas os crimes de amor eram assumidos, crimes de paixão. Também as mulheres detentas, outra crônica interessante, mulheres que estavam ali por pequenos delitos, estavam entre os rejeitos da cidade também. Nos aspectos da miséria, nós temos as mulheres mendigas, essas mulheres que fazem da profissão, né, a mendicância como profissão. Tem também ainda na crônica do fim da cidade, Visões d'Ópio. É muito marcante, porque nos traz para uma realidade que nós acreditávamos só existisse em nossa época, né? Pessoas que se drogavam de uma maneira muito forte, e é um tom muito naturalista o que ele usa aqui, né? E vai visitar um local desse. Ele diz, sim, dizia meu amigo com quem eu estava, o éter é um vício que nos evola, um vício de aristocracia. Eu conheço outros mais brutais, o ópio, o desespero do ópio. E ele entra num local onde tem imigrantes chineses, todos muito miseráveis, né? E ele, na sala, ele olha e descreve: sinto náuseas e ao mesmo tempo uma nevrose de crime. A treva da sala torna-se lívida com tons azulados. Há na escuridão uma nuvem de fumo e as bolinhas pardas queimadas à chama das candeias. Põe uma tontura na furna, dá uma imperiosa vontade de apertar aqueles pescoços nus e exangues, pescoços viscosos de cadáver, onde o veneno gota a gota dessola. E as caras continuam emplastradas pelo mesmo sorriso de susto e de súplica, multiplicado em 15 beiços amarelos, em 15 dentaduras nojentas, em 15 olhos de tormento. A descrição naturalista é muito forte. É como se estivéssemos hoje diante dos cracudos na rua, ali no Jacaré, ou pessoas drogadas iguais a zumbis. E tem uma crônica muito forte também, A Fome Negra, em que ele narra o trabalho de homens desvalidos
à beira da Baía de Guanabara, catando carvão para colocar nos navios. E ele começa também naquela descrição forte, quando diz: na luz incerta daquele quadrilátero, eles levantavam-se impelidos pela necessidade, como as feras de uma menagerie ao chicote do domador. Não lavaram o rosto, não descansaram. Ainda estremunhados, sorviam uma água quente da cor do pó que lhes impregnava a pele, partindo o pão com escaras da mesma fuligem metálica. E poucos eram os que se sentavam com as pernas em compasso tristes. É uma espécie de gente essa que serve as descargas do carvão e do minério e povoa as ilhas industriais da Bahia. São seres embrutecidos, apanhados a dedo, incapazes de ter ideias. Uma vez apanhados pelo mecanismo de aço, ferro e carne humana, uma vez utensílio apropriado ao andamento da máquina, tornam-se autômatos com a teimosia de objetos movidos a vapor. Eles não têm nervos, têm molas, não têm cérebros, têm músculos hipertrofiados. Vivem quase nus, no máximo uma calça em frangalhos e camisa de meia. Os seus conhecimentos reduzem-se à marreta, à pá, ao dinheiro. O dinheiro que a pá levanta para o bem-estar dos capitalistas poderosos. O dinheiro que os recurva em esforços desesperados, lavados de suor para que os patrões tenham carros e bem-estar. Mas tem também aquele que trabalha na supervisão, que controla esses homens, que controla essas pessoas. O trabalho recomeçou. O correia, cozido ao sol, bamboleava a perna. Feliz, como a vida é banal. Esse correia é um tipo que existe desde que na sociedade organizada há o intermediário entre o patrão e o servo. Existirá eternamente, vivendo de migalhas de autoridade contra a vida e independência dos companheiros de classe. E assim nós temos a crônica com um fechamento muito bonito, mas muito forte. Estamos nas 2 primeiras décadas do século XX, a chegada desses operários italianos, espanhóis ao Brasil, traz ideias vindas da Europa ligadas ao anarquismo, socialismo. E o final é marcante quando ele diz assim: aqueles homens não tinham nenhum tipo de proteção ao trabalho, não tinham nada, né? E diz assim: para os contentar, perguntei, por que não pedem a diminuição das horas de trabalho? As pás caíram bruscas, olharam para mim. Alguns não compreendiam, outros tinham um risinho de descrença. Para quê, se todos se sujeitam? Mas um homem de barbas ruivas, tisnado e velho, trepou pelo monte de pedras e estendeu as mãos. Há de chegar o grande dia, há de chegar o grande dia. Rebentou como um doido aos soluços diante dos companheiros atônitos. E assim o nosso João do Rio descreve a cidade do Rio de Janeiro, os miseráveis, os desvalidos, aqueles que são rejeitados, os que fazem a cidade. Num livro de crônicas muito interessante, A Alma Encantadora das Ruas. E João do Rio marca a época da ascensão do jornalismo. É o cronista que aparece, é o cronista que marca tudo o que acontece na cidade. É o cronista que faz opinião.